O cidadão fez um comentário, tá, na sua rede social, um comentário, né, um pequeno comentário, que dizia o seguinte: esse negócio falando do Superman, né, Superman gay, aí ele falava assim, onde é que isso vai parar, né, Superman gay? Quer dizer, você põe o filho do Superman, né, Supermanzinho, bissexual. Então ele fala, onde é que isso vai parar? Evidentemente que o cidadão, ele tem uma moralidade, como é que se diz? Tradicional. Para ele isso aí não é uma coisa boa, né? Não é uma boa influência, na opinião dele. Foi isso que ele falou. Nem mais nem menos, né? Mas, aí o que acontece? Isso virou um escândalo, esse comentário simples, né, que o pessoal considera como homofobia. Você quer dizer, vamos primeiro analisar o conteúdo, né, do problema. Vamos supor que você veja aí duas pessoas se beijando na rua e fala assim, alguém, né, mais conservador fala assim, não, isso daí é uma falta de vergonha fazer isso em público. Então, podemos, logicamente, discordar, tá? Mas nós vamos punir a pessoa que falou que é falta de vergonha? É estranho. É a opinião dele. Ele acha que o homossexualismo não é uma coisa boa. Ele tem o direito de achar isso daí, sim ou não? Assim, em geral, né? Pela lei, a lei brasileira, que é uma lei muito estranha, diria o seguinte, não, você tem a obrigação de gostar. Mas e se você não gostar? Se você não gostar, você tem que guardar para você. Você não pode exprimir a sua falta de simpatia por aquilo. Tá? Bom, ele fez uma declaração muito simples e tudo mais, sem maiores consequências, na minha opinião, logicamente. Aí ele foi demitido do negócio do vôlei e agora estão procurando processá-lo, né? Essa aqui é a jogada. O comentário pelo qual ele seria processado é: onde é que vamos parar? O pessoal acha boa essa colocação? Não precisa achar. É a opinião dele. Ele acha que é ruim isso daí. Ele não fez nada. Ele não foi no cinema que está passando o super-homem bissexual e tocou fogo lá, agrediu as pessoas. Não fez nada disso. Ele só exprimiu uma opinião. E com isso ele pode ser processado, perdeu o negócio e tal. Quer dizer, na realidade, esse caso dele, né, tudo bem, né, nós temos consciência de que ele é simpático ao Bolsonaro e tudo mais. Mas esse caso é um caso já muito escandaloso do problema que nós estamos tratando. Quer dizer, a pessoa já não tem direito mesmo a ter uma opinião. Se ele tivesse feito alguma coisa, agredido, ou até mesmo, né? Nós não somos favoráveis a isso, falar homossexual tem que estar na cadeia, tem que levar bala, sei lá, qualquer coisa assim. Mas não fez. É uma declaração muito singela dele. A declaração dele é: onde é que nós vamos parar? Corresponde à mentalidade dele. Ele não pode pensar isso daí? Não só ele pode, aí veja que é o problema, né? Porque tem gente que fala, não, ele não pode pensar. Mas acontece que ele pensa isso daí. E aí? E agora? Como é que você vai fazer? Você vai fazer lavagem cerebral nele? Você vai pegar o cidadão que pensa isso e vai falar, você não pode pensar, fazer que nem como aquele filme Laranja Mecânica,
botar o cara lá na cadeira e tal e submeter ele a uma experiência científica para mudar a maneira como ele pensa, não é possível fazer isso daí. E se fosse possível também a gente não seria a favor. A gente que eu digo é nós do PCO, logicamente, porque os outros eu já não confio em mais nada nessa altura do campeonato, né? Eu não duvido que pegassem o cidadão aí, colocassem ele naquela cadeira com o negócio lá do olho lá e submetessem ele a uma lavagem cerebral. Eu não sou favorável a nenhum tipo de lavagem cerebral. Se o cidadão é nazista, ele tem que mudar de opinião por outros métodos, não por lavagem cerebral, né? E no caso desse cidadão, nem é que ele seja nazista nem nada, é uma opinião pura e simples. Bom, eu acho demais isso daqui, né? Acho muito extravagante. A coisa que eu vi de 7 partidos entrarem com um processo, querem botar o cidadão na cadeia por ter falado. Onde é que isso vai parar? É porque essa é a frase criminosa. Onde é que isso vai parar? Bom, aí, logicamente, que as pessoas que discordam da nossa posição, elas vão falar que isso daí é uma questão de justiça, de defesa do oprimido homossexual. Se bem que olhando assim, de bate-pronto, né, a impressão que dá é que ele é oprimido pelos homossexuais, e não que ele está oprimindo os homossexuais, né? À primeira vista, essa é a impressão que a gente tem, né? O pessoal vai falar tudo isso daí, mas acontece aqui, esse caso, ele trouxe à tona um outro problema. Esse cidadão que falou essa frase e perdeu o emprego, começou a ser enxovalhado por falar tudo isso daí, e está ameaçado de sofrer um processo, ele, como jogador de vôlei, ele tinha 200 mil pessoas no Twitter. 2, 3 dias depois, ele está com mais de 2 milhões de pessoas. No Instagram. Mais de 2 milhões de seguidores. A gente pode falar, e muita gente vai falar, esse pessoal é tudo de direita. Tudo bem, sei lá. Nem sei quem. Não consigo dizer quem é que são esses 2 milhões de pessoas, que não é pouca gente, né? E o resultado foi fulminante. Vamos falar que é verdade. Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, né? Isso tem que ser dito muito claramente. Uma boa parte, eu diria até que uma maioria da população brasileira, falaria o que ele falou. Onde é que isso vai parar? Porque faz parte da educação dessas pessoas, faz parte da vida delas, da maneira como elas pensam. Elas não são pessoas criminosas por pensar isso daí. Elas não são pessoas nem agressivas. É uma preocupação que, se você quiser que elas modifiquem a opinião delas, você vai ter que convencê-las. Na base do processo judicial, você não vai mudar a opinião da maioria da população. Não tem jeito. Não é uma coisa totalmente fora do comum a pessoa pensar isso daí. É uma coisa comum. Quer dizer, o acontecimento, ele deixa claro uma coisa que nós dissemos sempre. A utilização desses métodos absurdamente autoritários, isso daí é um bumerangue, né? Você joga, ele passa lá, mas ele volta para cima de você. Não é uma coisa que vai passar impune. Você está contrariando o pensamento de muita gente e na base da força. Quer dizer, o cidadão, imagina a pessoa comum, está em casa. Por algum motivo ele acompanha aí acompanhou nas Olimpíadas a seleção brasileira de vôlei. Aí ele fica sabendo que um dos jogadores da seleção brasileira de vôlei está sendo processado, perdeu o emprego porque ele falou sobre o super-homem gay ou bissexual. Onde é que isso vai parar?
Não vai, isso daí não vai dar um bom resultado. Não é uma forma de convencer o povo a ter uma determinada posição em relação aos homossexuais. É uma forma de atirar essa gente nos braços da direita. O que vai acabar acontecendo inevitavelmente. Eu postei isso daqui na minha rede social e várias pessoas vieram aqui falar coisas a respeito, né? Porque o pessoal também não discute educadamente. Ele nem discutir, eles discutem, né? Um cidadão fala, homofobia não é opinião. Tudo bem, você pode falar isso daí. Mas o fato é que o que o cidadão falou é a opinião dele. É uma opinião. Aí você fica repetindo, homofobia é crime, homofobia é crime, homofobia é crime. Muita gente vem aqui e fala só isso. Tudo bem, foi transformado em crime, o que não muda nada.